Muito bem, vamos para a nossa entrevista do segundo tempo aqui da Revista Brasil. Olha, a economia mundial está parada diante dos obstáculos colocados pela pandemia do novo coronavírus. Doença essa que já infectou mais de 10 milhões de pessoas e matou mais de 500 mil ao redor do mundo, segundo números oficiais. Existe atualmente uma verdadeira mobilização global em busca tanto da cura como da vacina. Portanto, a prevenção ainda é o melhor remédio para enfrentar esse mal. As medidas tomadas para evitar a contaminação são inúmeras e estão disponíveis em diversos dispositivos, plataformas e suportes, provando que a informação é um aliado extremamente importante. Mas para que a prevenção se torne ainda mais eficaz, ela precisa chegar a todos, incluindo aqueles que sofrem com alguma deficiência ou limitação. Para alcançar a população com deficiência visual, 2 professoras da UNB desenvolveram um projeto que traduz instruções sobre a pandemia para Libras. São elas Roberta Cantarella e Fabiane Pagi. E nós vamos conversar com uma delas, com a Fabiane Pagi, que é professora do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, da UNB, e também professora de Libras da Universidade, é professora é bacharel em Letras e Libras e mestre doutoranda em Linguística. Bom dia, Fabiane Pagi. Bom dia. Muito bem, Fabiane, eu quero te informar que participa dessa entrevista também a nossa âncora da Rádio Nacional Rio, Cíntia Cruz, tá bom? Tudo bem? Muito bem, Fabiane, eu queria saber o seguinte, como é que vocês desenvolveram esse projeto, E quais são os principais objetivos dessa proposta que vocês apresentam hoje para as pessoas com deficiência visual? Bom, pessoal... Aliás, perdão, deficiência visual não, deficiência auditiva, Desculpe. Não, sem problema. É a pandemia, são os efeitos pandêmicos, Fabiane. É normal, acontece. Bom, mais uma vez, bom dia, Pedro, bom dia, Cíntia, bom dia a todos que estão ouvindo. Bom, esse projeto surgiu dessa necessidade de informação. A gente percebeu que as informações estavam chegando numa velocidade muito grande e a gente via que essas informações não davam acesso a todas as pessoas, e principalmente a comunidade surda, que é aquela que a gente convive mais. E aí eu estava conversando com a minha filha, que tem 3 anos de idade, na verdade, e ela me perguntando, achou muito estranho a gente ter que parar de sair de casa, parar de visitar a vovó, parar de fazer muitas coisas, então eu peguei e conversei muito com ela. E aí eu percebi essa necessidade de informação para a comunidade surda. E fiz um vídeo para ela, por causa de uma historinha que eu contei para ela, eu fiz um vídeo. E depois desse vídeo, a professora Roberta Cantarella entrou em contato comigo, que ela é professora, colega lá da UNB, a gente trabalha junto já há algum tempo. E ela teve a ideia, principalmente pela formação que ela tem, do doutorado em literatura, da gente começar a produzir esses vídeos, inicialmente só relacionados à pandemia, para a gente levar a informação também para as pessoas surdas. Pessoas de todas as idades, porque se a gente for parar para pensar, a gente tem informação sobre essa pandemia o tempo todo. Nós que ouvimos, que somos ouvintes, temos essa informação o tempo todo, e a pessoa surda acaba ficando alheia, sem saber, tudo bem, eu tenho que ficar em casa, mas por quê? O que está acontecendo? Que doença é essa? O que ela causa? Que tipo de cuidados eu tenho que ter? O que eu tenho que fazer? Então faltava esse tipo de informação. E aí, a gente teve essa ideia, a Roberta me ligou, a gente resolveu criar esse projeto, que a gente pretende, na verdade, estender, não parar na pandemia do Covid, mas estender para outras informações que também são importantes. Aliás, é impressionante como a gente precisa realmente se atentar para as pessoas que sofrem com alguma limitação. Eu até errei aqui, quando falei de deficiência visual, e depois, ainda bem que eu consertei para deficiência auditiva, mas diante de uma pandemia, desses comunicados, dessas medidas tomadas para a prevenção da contaminação, as pessoas com deficiência visual, nesse momento, elas têm muito mais recursos que aquelas que têm uma deficiência auditiva, porque a pessoa que tem limitações visuais, ela tem como ouvir, as medidas, todos os alertas no rádio, na televisão, enfim. E as pessoas que são surdas e mudas, muitas vezes ficam alheias desse processo, então tem de buscar a informação
num material impresso que hoje não é muito comum, apesar dessas pessoas, se elas tiverem acesso ao computador, elas têm como obter essa informação. Mas nós sabemos que a maior parte da população brasileira não tem acesso à internet, né, professora? Exatamente, mas não é só isso, Pedro. No caso das pessoas surdas, que eu vou até te falar que a gente não fala surdo-mudo hoje em dia, a gente fala só surdo mesmo. As pessoas surdas, muitas vezes, principalmente aquelas que têm, mesmo que elas tenham acesso à informação, a língua portuguesa não é uma primeira língua para elas. Ela é considerada como se fosse uma segunda língua. E o que acontece? Mesmo que a informação esteja ali em português, ela pode não compreender o que está sendo falado ali. Porque às vezes as pessoas utilizam termos muito técnicos, termos que para nós, que temos o português como primeira língua, são termos fáceis de ter acesso. Mas quando a gente não tem, fica mais complicado. Agora, mesmo que hoje a gente tem uma facilidade de que mesmo que as pessoas não tenham acesso ao computador, claro que existe ainda uma parcela que não tem acesso a esses meios. Mas uma outra parcela, uma grande maioria, tem pelo menos o celular. Então, eles acabam tendo acesso a YouTube, a alguns vídeos, ou recebem pelo WhatsApp algum vídeo. Então, isso já ajuda bastante na divulgação de informação para a comunidade surda. Tá? A informação finalizada, hoje, ela tem sido difundida com uma velocidade muito grande, e os surdos estão tendo acesso à informação. Isso contribui não só para a questão da pandemia, mas para a formação da pessoa como cidadã, para a sua formação pessoal, profissional e em todos os aspectos, né? Tá certo, Fabiane Pagi, eu vou até o Rio de Janeiro com a nossa âncora da Rádio Nacional Rio, Cíntia Cruz, que ela tem uma pergunta a fazer. Cíntia, por favor. Fabiane, bom dia. Eu fico imaginando que se mais pessoas tivessem essa técnica da Libras, né, seria muito mais fácil uma comunicação, claro, com as pessoas surdas. E aqui na TV Brasil, que é da empresa Brasil de Comunicação também, a gente tem um jornal, né, um jornal visual voltado para as pessoas surdas. Eu queria saber com você como é que é a procura para aprender a linguagem dos sinais e se há esses cursos, se você tem conhecimento que tem esses cursos online, porque acho que muita gente talvez tenha essa vontade de aprender, mas não sabe o caminho. Você tem conhecimento se tem essa oferta dos cursos online também, Fabiane? Olha, hoje esses cursos têm crescido bastante, tá? Os cursos de língua de sinais, eles têm tido um alcance muito grande. E sim, existem vários cursos que são online. Agora, o importante, na verdade, Cíntia, é as pessoas entenderem que esses cursos online, eles são como qualquer curso de língua online. Eles vão te transmitir informação, você vai aprender, a gente tem que pesquisar muito para ver o curso que tenha qualidade, que tenha aulas práticas, que tenha o uso de uma tecnologia que realmente transmita a informação de uma forma mais completa. E claro, acho que desde a publicação da lei, que foi em 2002, e o decreto em 2005, a língua de sinais ela tem tomado uma proporção muito grande, as pessoas têm passado a conhecer ela muito mais. E, querendo ou não, depois do discurso da primeira-dama, teve uma proporção muito grande também. As pessoas procuram, não só para conhecer, muitas pessoas procuram para se tornar profissionais na área, como tradutores intérpretes ou professores de língua de sinais. E aí essas duas outras formações, que é para professor e para intérprete, exigem uma formação mais demorada, mais densa, mais complexa, que aí exige já uma formação em nível superior para essa atuação. Mas para o aprendizado de língua, sim, existem vários cursos online. Muitas pessoas estão procurando, inclusive tem cursos que são gratuitos. Então, muitas pessoas estão procurando para começar a aprender, para começar a ter contato, porque vira e mexe, conhece alguém, já viu alguém, já entrou em contato com alguém. Então, tem muita coisa interessante e as pessoas acabam se abrindo um pouco mais para conhecer essa língua. E muita gente, né, Fabiana, dá a impressão, quer dizer, muita gente, algumas pessoas que têm a deficiência auditiva, elas se sentem muito melhor na linguagem de sinais do que tentando se expressar, né? Oralmente, não é isso? Porque Cíntia, isso na verdade, Libras ela não é uma linguagem, não é só uma forma de comunicação, ela é uma língua de fato. Então, linguisticamente ela é reconhecida, ela tem todos os níveis. Então, assim, o país, ele tem a língua portuguesa como língua majoritária, mas para as pessoas surdas, principalmente aquelas que usam a língua de sinais como forma de comunicação, o português não é a língua que eles usam.
Então, a partir do momento, é como se eu fosse uma pessoa, eu, brasileira, fosse morar na Rússia. Se eu encontro alguém que fala a minha língua, aquilo me traz um conforto muito maior, principalmente se aparece em uma situação em que, uma necessidade, por exemplo, de saúde, ou que uma pessoa esteja correndo algum risco de morte, alguma coisa, isso traz um conforto para a pessoa ter alguém que fala a língua dela. Então, para a comunidade surda, isso acaba se tornando um conforto. E aí, às vezes, muitas pessoas pensam assim, mas o surdo não tem paciência, Não, mas quando ele percebe que você está entendendo, que você está se esforçando para entender, que você está se esforçando para aprender, ele também sente esse conforto. E são muitas pessoas. Se a gente for parar para pensar, a população de surdos é muito grande. Muito grande. Fabiane Pagi, aqui no Distrito Federal, me parece que nós temos mais de 90 mil, né, pessoas com alguma deficiência na audição. Quantas pessoas vocês esperam atingir com esse projeto? Existem números nesse projeto, nessa proposta? Eu confesso, Pedro, que a gente não pensou em número, porque a gente pensou em atingir a maior quantidade de pessoas que a gente pudesse. Tanto que a nossa intenção em divulgar, a gente entra em contato, inclusive, como o próprio projeto, ele é um projeto interinstitucional. A gente tem pessoas, não só da UNB, mas também de outros institutos federais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que atuam junto no projeto, e a gente faz a divulgação através de redes sociais. Porque a intenção é exatamente trazer o maior número de informações para o maior público que a gente puder. Mas existe uma população significativa, como você disse, em todo o país, não? Sim, hoje nós temos o quê? Mais de 2.300.000, né? Exatamente. Brasileiros com alguma deficiência, né, auditiva, né? Isso traz ter uma informação na língua deles. Claro que não são todas essas pessoas que usam a língua de sinais, que pelos dados do censo, a gente vê que são pessoas que têm alguma deficiência auditiva, mas o fato da pessoa ter uma deficiência auditiva não significa que ela é usuária de língua de sinais. Mas a gente tem um número grande e crescente de pessoas que utilizam a língua de sinais. E, claro, isso é fundamental para que ela tenha informação. É fundamental esse tipo de adequação. E aí a gente pensou exatamente nesse projeto dentro da Universidade de Brasília, junto com os institutos federais, que a gente fez esse contato, para poder aumentar o público-alvo, ou seja, tentar disponibilizar para a maior quantidade de pessoas possível. Perfeito. Eu volto ao Rio de Janeiro com Cíntia Cruz. Cíntia, por favor. Eu termino a minha participação dando um depoimento pessoal, viu, Fabiane? Meu avô, ele tinha deficiência auditiva, né? Já com o senhor a geração passada não tinha muito essa questão da Libras, né? Eu não sei também a história, não sei se é recente a linguagem brasileira de sinais, ou pelo menos se tornou mais popular, né, mais recentemente. Mas é um complicador realmente, porque a gente fica achando que as pessoas surdas a gente tem que falar gritando, né? E aí, com a convivência com meu avô, a gente imagina que a gente aprendeu, às vezes, né, ter mais paciência, né, e falar diretamente para ele, sem gritar, se expressando mais, para ele poder entender, porque a própria pessoa que está ali, a impaciência não vem de quem está falando também, mas a inquietação da pessoa com a deficiência auditiva de não se sentir entendida, né? E há essa inquietação também. Então eu convivi com uma pessoa com deficiência auditiva. Eu acredito que se na época ele existisse, ou pelo menos fosse mais popular a linguagem da Libras, né? A gente teria uma convivência ou um diálogo muito mais tranquilo, né, Fabiana? Claro. E outra, Cíntia, a gente pensa também no seguinte, mesmo que pessoas que perderam a audição depois de uma certa idade, que a gente chama dos ensurdecidos, são pessoas que, mesmo que eles não aprendam língua de sinais, eles têm que ter acesso à informação, tá? Então, tanto que o objetivo dos nossos vídeos não é apresentar informação só em língua de sinais. A gente tem a informação também legendada. Então, o vídeo, ele tem a informação em língua de sinais e tem a informação em português em forma de legenda. Por quê? Para que aquelas pessoas que, mesmo que não utilizem a língua de sinais, mas sejam
surdos, ensurdecidos, tenham também acesso a essa informação. E outra, a gente tem todo um cuidado na produção dos vídeos de fazer deixar a informação mais clara, num fundo adequado. Mesmo que a gente ainda não tenha verba para ter um estúdio, para ter uma iluminação adequada, a gente tenta deixar o mais claro possível, porque a gente também tem pessoas surdas cegas que têm acesso a esse vídeo, porque são pessoas que não têm audição e com aquele resíduo de visão que ele ainda pode ter e que ele possa ter acesso, ele consiga receber também essa informação através dos nossos vídeos. E são pessoas que utilizam a língua portuguesa, a nossa grande maioria, como segunda língua, e para aqueles que são ensurdecidos, a língua portuguesa está ali como primeira língua também presente. Então, tudo isso está sendo bem trabalhado para trazer acesso à maior quantidade de pessoas possível. Fabiana Pagi... E como ter acesso ao vídeo... Desculpa. Desculpa, Cíntia, por favor. Eu queria saber só como ter acesso ao vídeo, o endereço nas redes sociais, como fazer. A gente está criando a página, né, um canal no YouTube, que chama Histórias em Libras. Então, procurando por Histórias em Libras, é um canal novo, a gente está criando agora. A gente, por enquanto, no canal, a gente tem um vídeo, que o projeto surgiu um pouquinho antes da criação do canal, mas a gente já está com os próximos vídeos, assim, na ponta para serem lançados, trazendo cada vez mais informações. Como eu falei, o projeto começou, eu e a Roberta Cantarella, pensando nessa questão do Covid, mas a gente pretende estender isso para vários outros temas relacionados à saúde física, mental, psicológica, social, a todas as informações que permeiam a formação do cidadão, para contribuir para essa formação das pessoas. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes, até crianças, que foi o foco do nosso primeiro vídeo, né, não tem comunicação com os pais. Os pais não sabem língua de sinais, a criança entra em contato na escola, começa a aprender língua de sinais e acaba que os pais não conseguem conversar muito bem com os filhos. Então, uma forma de auxiliar e de sensibilizar essas pessoas em relação a essa importância da comunicação, a gente está tentando colocar nesse canal. Então, é só entrar no YouTube, Histórias em Libras. História com E, né, Fabiana? Não, Histórias com H. Histórias com H. Então. Histórias então, você está falando histórias, aí eu falei, histórias ou histórias, né? Histórias mesmo. Histórias, né? Isso, Histórias em Libras com H. Aham. Agora, e esse problema que você falou, só para a gente encerrar, bem, eu fiz uma rápida pesquisa aqui, fiquei impressionado, porque as Libras existem desde 1856, né? Isso. Foi, inclusive, um francês, né, o Ernest Rouet, que trouxe para o Brasil a língua de sinais francesas e depois ela foi adaptada pelo Moisés Ghazali, que é diretor da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos no Rio de Janeiro, né? Uhum. E muito bem. Agora, esse problema que você falou, o Fabiano Pagi, isso é uma coisa que afeta não só a população surda, mas também as populações não surdas, né? Porque os pais, como você falou, do surdo, não sabem a língua de sinais e nós temos várias famílias em nosso país que os pais são analfabetos e os filhos aprendem a ler e os pais não têm como ajudar os filhos nas tarefas, né, de casa. É uma coisa complicada em nosso país, de ambos os lados, né? Você que é uma educadora deve saber muito bem disso, não? Claro, isso a gente percebe com certeza. E querendo ou não, a gente percebe que quando isso acontece, a dificuldade de comunicação é muito grande. Agora, quando a gente tem não só a situação de um pai analfabeto, mas de um pai analfabeto com um filho surdo, acaba sendo uma barreira muito maior. E é muito maior. Tá certo. Fabiane Pagi, olha, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Revista Brasil. Tenha uma ótima terça-feira e sucesso para o projeto de vocês, tá certo? Eu é que agradeço o espaço, agradeço o convite e estamos à disposição do que for necessário. Muito obrigada. Obrigado a você. Bem, esta foi Fabiane Pagi, que ao lado, em parceria com a professora Roberta Cantarella, também da UNB, né, desenvolveram um projeto para atender a população com deficiência auditiva em relação às medidas de prevenção à contaminação do coronavírus. São 10h54 e eu volto ao Rio de Janeiro com Cíntia Cruz para saber as últimas informações aí da cidade maravilhosa. Cíntia, com você.